Glória a Deus, saudamos a todos na paz do Senhor, amém? Vamos nos colocar de pé para iniciarmos este culto. Somos gratos ao Senhor por você estar aqui. Glórias a Ti, Jesus, te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor tem nos dado, Senhor Jesus. Por mais este dia que o Senhor cuidou e zelou por cada um de nós, Senhor, te agradecemos, Senhor Jesus. Muito obrigada, Pai, por cada um que se dispor, Senhor, se dispôs a sair da sua casa, do seu lar, Senhor Jesus, para estar aqui ouvindo a Tua voz mais uma vez, Senhor. Somos gratos a Ti, Senhor, pelos irmãos, Senhor, por essa casa de oração, Senhor Jesus. E somos gratos porque sabemos que o Senhor está aqui nesta noite, Senhor Jesus. A Tua presença está aqui, Senhor. Podemos Te sentir, Pai. Oh, Jesus, fala mais uma vez conosco, Pai, através dos louvores, através da Tua palavra, Pai. Que nossos corações, Senhor Jesus, venham estar abertos para receber tudo aquilo que o Senhor preparou para nós neste dia, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nós Te agradecemos, somos gratos a Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus, capítulo 6 e versículo 25. Glória a Deus. Mateus, capítulo 6, versículo 25. Quando a gente foi convidado para hoje ministrar os louvores, eu estava separando os louvores e depois a gente vai cantar esse louvor, e me veio também essa palavra que fala sobre o cuidado de Deus para conosco. Amém? Todos acharam Mateus capítulo 6, versículo 25? Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Porque vocês se preocupam com roupas. Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Glória a Deus. Esses versículos todos já se dizem por eles mesmos, né? Não precisa nem a gente explicar muito. Mas, observando tudo o que foi falado aqui, eu não sei se para você faz sentido que hoje, muito mais nós vivemos preocupados e acelerados. E principalmente, eu acho que a cabeça de mãe, né, não para. Tu tá lavando louça, tu tá pensando na roupa do filho, na escola, na comida, o que tu vai fazer amanhã, tem roupa para lavar, tem casa para limpar, e o meu trabalho amanhã, e isso se repete todos os dias. E o Senhor fala que nós, sim, devemos se preocupar, mas primeiro buscar o reino de Deus, que as demais coisas Ele vai cuidar para nós. Não que nós não devemos nos preocupar e fazer as coisas. Sim, devemos nos preocupar, mas primeiramente priorizar o reino dos céus, que Ele tem cuidado de nós.
Eu vi uma pessoa dizer que, comparando alguns anos atrás, parece que nós não tínhamos tanta preocupação, tantos afazeres, né? E o que fez hoje a gente precisar estar em todos os lugares ao mesmo tempo? O celular fez, né? Nós estamos em casa e nós estamos falando com alguém no trabalho. Nós estamos no trabalho, nós estamos falando com um amigo em casa. Nós estamos com os amigos, nós estamos falando com alguém de casa. Isso faz nós estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Isso exige uma cobrança de nós, e a nossa preocupação tem aumentado, e o nosso trabalho tem aumentado, e o fardo e as preocupações têm aumentado. Mas o Senhor tem falado hoje com a gente. Cada dia já tem as suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Então, que nessa noite nós venhamos colocar as nossas ansiedades e as nossas preocupações na mão do Senhor, porque Ele tem cuidado de nós. Amém? E junto com isso nós vamos cantar uma canção que diz que Ele tem cuidado de nós. Glória a Deus. Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze e parece que é o fim, quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar, quando as horas do relógio se demoram a passar, muitas vezes não consigo os teus planos compreender, mas prefiro confiar sem entender. Eu creio em ti, eu creio em ti, eu olho pra ti, espero em ti. Ó Senhor, falando para nós nesta noite. Quando você sente medo, do teu lado eu estou. E é bom que você saiba que eu sinto a sua dor. Nunca, nunca se esqueça que o mar posso acalmar, e que eu sei o tempo certo da vitória te entregar. Esse tempo é necessário pra te amadurecer, e depois tem novidade pra você. Eu cuido de ti, eu cuido de ti. Descansa em mim, comece a sorrir. O que eu tenho é bem melhor, pois só eu sei do amanhã. Então recebe abraço meu, pois da tua vida cuido eu cuido de ti, eu cuido de ti. Descansa em mim, comece a sorrir. Você pode se abraçar assim e dizer: eu cuido de ti. Sinta o Senhor cuidando de você. Eu cuido de ti. Descansa em mim,
sorrir. Glórias a Ti, Jesus. Sabemos que o Senhor tem cuidado de nós, Senhor. Glórias a Ti. Glórias a Ti, Senhor. Glórias a Ti, Jesus. Santo Tu és, Senhor. Com a melodia Ele me encontrou, me secou com a canção e me libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Antes de nascer, escolhido fui, o meu nome me chamou. De novo nasci em sua família, o seu sangue me comprou. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Glórias a Ti, Senhor. Somos gratos, Senhor, porque o Senhor nos adotou, Jesus. Glórias a Ti, Senhor. Santo Tu és, Senhor. Abre o mar pra eu passar por ele. Perfeito amor que me alcançou, me resgatou e agora eu posso cantar. Eu sou filho de Deus. Abre o mar pra eu passar por ele. Perfeito amor que me alcançou, me resgatou e agora eu posso cantar. Eu sou filho de Deus, eu sou filho de Deus, eu sou filho de Deus, eu sou filho de Deus. Aplauda o Senhor, que Ele é digno. Te adoramos, Senhor, te adoramos, Jesus. Renova-me, Senhor. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor. Põe em mim teu coração, porque tudo que há
necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim, Senhor. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Sim, Jesus, necessita mais de ti. Sim, Jesus, tudo que há dentro do nosso coração, Senhor, necessita mais de ti, Senhor, precisa ser mudado por ti, Senhor. Oh, Jesus, renova o nosso coração, renova a nossa mente, Pai. E hoje o nosso coração estar aberto, Senhor, para receber a Tua palavra, ouvir a Tua voz, Senhor. Renova a nossa mente, Jesus, renova o nosso coração. Muda em nós aquilo que precisa ser mudado, Senhor Jesus. Reaviva em nós a chama, Senhor Jesus, do Teu Espírito, Senhor. Te pedimos, usa o Teu servo, Senhor, que irá ministrar a Tua palavra, Senhor, como Tu queres, Senhor Jesus. Sim, Deus, precisamos ouvir mais uma vez a Tua voz, Pai. Obrigado, Senhor Jesus. Amém e amém. Boa noite. Pode se sentar, irmãos, fique à vontade. Abra sua Bíblia. Em Hebreus, capítulo 8. Vamos dar continuidade ao nosso estudo. Essa noite a gente vai falar sobre a nova aliança e Jesus como um sumo sacerdote de um ministério superior. A gente está aprendendo no livro de Hebreus que vocês estão... Muito obrigado, irmão. Vocês estão entendendo que toda pessoa que escreve um livro, todo autor, quando ele escreve um livro, ele tem uma mensagem, né? O autor, um livro, não é um livro de poesias, né? Onde ele escreve uma poesia, depois escreve outra, uma desconexas da outra. Todo livro, ele tem uma mensagem em si. O autor, quando ele escreve um livro, ele quer transmitir uma ideia. Se eu pensar em escrever um livro, nós vamos ter uma ideia. O que é que eu quero transmitir? Qual o assunto desse livro? E no decorrer da história, a gente vai entendendo, né, a mente do autor.
Vocês já notaram? Qual a mensagem do livro de Hebreus? O autor tinha uma mensagem para transmitir. Ele não pensou assim, vou escrever um livro aqui lá para os hebreus e vou escrever algumas coisas legais aqui. Não, ele tinha uma mensagem, tinha um motivo pelo qual ele escreveu. Ele decidiu escrever esse livro por um motivo e uma mensagem que resolvesse um problema. Então, tinha um povo judeu que tinha abandonado o judaísmo, tinha se convertido ao cristianismo, e agora a perseguição aos cristãos estava se tornando muito forte, e alguns cristãos, se não todos daquela região, e a gente não sabe se quantos ainda deixaram o cristianismo e voltaram para o judaísmo, e ele vendo essa debandada por causa da perseguição, vou escrever uma carta, escrever um livro, uma carta, para explicar para eles a diferença entre o judaísmo e o cristianismo. Vou explicar para esse povo o que eles abandonaram e pelo que eles abandonaram. Eles abandonaram o judaísmo, a antiga religião. E o que eles abraçaram quando eles abraçaram o cristianismo? E eu vou provar para eles por que eles não devem fazer isso, abandonar o cristianismo e voltar para o judaísmo. Então ele começa explicando. Ele fala sobre o judaísmo, ele fala sobre o que era o sistema de sacrifício, e ele veio trabalhando essa ideia. Ele veio mostrando primeiro, lembra lá no começo, que Jesus era melhor do que os anjos. Depois ele veio mostrando que Jesus era melhor do que os profetas, que Jesus era melhor do que os sacerdotes levíticos. E ele veio mostrando. E ele chegou no capítulo 7, e agora ele chegou no capítulo 8, dizendo que Jesus, ele é um sumo sacerdote de um ministério elevado. E ele é um sacerdote de uma nova aliança. Ele quer dizer que não vale a pena abandonar agora a realidade para voltar para as sombras. Essa é a mensagem do autor. E é isso que essa mensagem que a gente deve abraçar no nosso estudo. Quantos de nós, meus irmãos, já fomos tentados a abandonar a nossa fé? Quantos de nós já pensaram assim? Eu lidei com uma situação de uma amiga que estava pensando em abandonar o cristianismo, porque a família dela tinha seguido uma tradição durante muitos anos, e ela começou a sentir falta daquilo lá. Poxa, minha família sempre seguiu aquela tradição, aquelas coisas, e eu tive que abrir mão daquilo tudo, e eu vejo eles lá fazendo tudo que eles faziam, e eu estou separado disso tudo, me afastei disso tudo. Se não uma perseguição para a morte, mas uma perseguição intelectual, onde você é meio deixado de lado, porque você não faz mais parte daquele sistema de rituais. E eu aconselhei ela a ler o livro de Hebreus, e eu dei essa cosmovisão para ela. Tenta ler o livro de Hebreus da seguinte perspectiva: o autor está tentando provar para um povo que não vale a pena voltar atrás. E eu sei que essa pessoa leu esse livro com essa perspectiva e ela falou assim: valeu a pena, porque ele me mostrou que Cristo realmente é melhor do que todas as coisas. Cristo é melhor do que todos os rituais. Eu sei que talvez você que saiu às vezes lá do catolicismo ou de outra religião, muitas vezes, às vezes a gente é tentado a dar um passo atrás, a voltar um pouco, sente falta. Mas o que o autor de Hebreus está dizendo para nós, para mim e para você, é que não vale a pena. Depois que nós experimentamos o que é melhor, não vale a pena voltar para o que é pior. Depois que a gente experimentou a realidade, não vale a pena a gente voltar para as sombras. Depois que a gente experimentou a salvação, não vale a pena a gente experimentar aquilo que condena, que é a lei. Não vale a pena. E agora ele chega no capítulo 8 falando que Jesus ele é melhor do que os anjos, Jesus ele é melhor do que os profetas, Jesus ele é melhor do que Arão, Jesus é melhor do que o ministério dos sacerdotes levíticos, Jesus é melhor do que todos. E agora Jesus ele é sacerdote de um ministério superior. Que ministério superior é esse? O ministério superior ao sacerdócio levítico e o ministério superior à velha aliança.
qual era a velha aliança? A aliança que Deus estabeleceu com o seu povo no deserto. A aliança dos 10 mandamentos, a aliança do sacrifício de animais. E ele vai mostrar que Jesus agora ele estabeleceu uma nova aliança. Vamos ler o texto? O texto diz assim, Hebreus 8, do 1 ao 13, nós vamos ler todo o capítulo. Ora, o essencial das coisas que estamos dizendo é que temos tal sumo sacerdote que se assentou à direita do trono da majestade dos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, e não o homem. Pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios. Por isso era necessário que também esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer. Se ele tivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria, visto existirem aqueles que oferecem os dons segundo a lei. Estes ministram em figura e sombra das coisas celestiais, assim como Moisés foi divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo, pois Deus disse: tenha cuidado para fazer tudo de acordo com o modelo que foi mostrado a você no monte. Mas agora Jesus obteve um ministério tanto mais excelente, quanto é também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Porque se aquela aliança, a primeira, tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda aliança. E de fato, repreendendo-os, ele diz: eis aí vem dias. E agora você vê que o texto, ele está citando um outro texto, o autor está citando um texto do Antigo Testamento. Pode ver que na Bíblia ele não está mais recuadinho, assim, mais juntadinho, não está diferente. Ele está citando um outro texto. E de fato, repreendendo-os, diz: eis aí vem dias, diz o Senhor, firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança e eu não dei atenção a eles, diz o Senhor. Versículo 10. Porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Imprimirei as minhas leis na mente deles e as inscreverei sobre o seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles. Pois, para com suas iniquidades, usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Quando ele diz nova aliança, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Não feche a Bíblia. Fica com a Bíblia aberta, celular e na mão. Bom, então a espinha dorsal da mensagem da carta aos Hebreus é a exaltação de Cristo e o seu ministério sobre a antiga aliança. Ela exalta a pessoa de Cristo e o ministério de Cristo sobre a antiga aliança. Jesus Cristo é a consumação do que passou. Jesus Cristo é a realização do que foi prometido. Jesus Cristo é a luz que brilha sobre as sombras do Antigo Testamento, sobre as sombras da velha aliança. Em primeiro lugar, eu quero enfatizar com vocês a superioridade da pessoa de Cristo. No versículo 1, ele fala sobre a dignidade superior da pessoa de Cristo. Olha o que ele diz: o mais importante é que temos tal sumo sacerdote. Quem é esse tal sumo sacerdote? O tal sumo sacerdote, ele está falando, quem é esse tal? O tal que ele citou no capítulo 7, versículo 6, o versículo imediatamente anterior. Olha o que ele diz no versículo 26. Se você está com a Bíblia aberta, é só olhar na página anterior. 7, 26. É de um sumo sacerdote como ele que necessitamos, pois ele é santo,
irrepreensível, sem nenhuma mancha de pecado, separado dos pecadores e colocado no lugar de mais alta honra no céu. É desse tal, o importante de tudo. Ele está falando, o importante de tudo, o mais importante que temos de tudo isso que a gente aprendeu, da lei, do ministério levítico, do ministério de Cristo, o mais importante de tudo é que nós temos esse tal sumo sacerdote. Esse tal sumo sacerdote, que ele é irrepreensível, de nenhuma mancha de pecado, separado dos pecadores, e está exaltado no lugar mais alto do céu. Esse sumo sacerdote, o importante de tudo é que nós temos Cristo. O importante de tudo é que nós temos Ele, exercendo um ministério eterno, intercedendo por nós continuamente ao lado do Pai. E olha o que ele continua dizendo. O mais importante é que temos tal sumo sacerdote sentado no lugar de honra à direita de Deus, no trono majestoso no céu. Ou seja, o importante de tudo é que nós temos esse tal sumo sacerdote, e ele está sentado num trono, exaltado, à direita de Deus. Ou seja, primeiro ele fala da dignidade de Cristo, e agora ele fala da dignidade, da posição superior de Cristo. Além de ele ser uma pessoa superior, ele também tem uma posição superior, porque ele está sentado num trono, e à direita de Deus. Por que a posição de Cristo é superior? Porque o sumo sacerdote não poderia ser rei, e o rei não poderia ser sacerdote. Trono e altar estavam separados na antiga aliança. Nenhum rei poderia exercer a função de sumo sacerdote, nenhum sumo sacerdote poderia exercer a função de rei. Mas Jesus, ele une o trono e o altar. Ele é sumo sacerdote e ele é rei, porque ele está sentado num trono, à direita de Deus. Essa é a superior posição de Cristo. Veja como ele está exaltando a pessoa de Cristo. Ele está colocando Cristo acima de todas as coisas. A cada passo que nós damos nesse livro, nós vemos Cristo numa posição mais elevada, um pouco mais acima. E sabe o que mais me encanta nisso tudo? E o autor não diz aqui, mas o que mais me encanta é que quanto mais eu leio, eu vejo Cristo mais exaltado e ao mesmo tempo eu não me vejo mais longe dele. Cristo é exaltado e eu sou exaltado com ele. Ele me leva junto. Porque eu não me sinto longe de Cristo, não me sinto afastado de Cristo por causa da sua exaltação. Ele me leva junto. Continuamos. Depois da superior posição, a gente vê o superior ministério de Cristo. Versículo 2. Ele ministra ali no verdadeiro tabernáculo, o santuário construído pelo Senhor e não por mãos humanas. Os sumos sacerdotes, eles ministravam aonde? Num tabernáculo terreno, que Deus deu o modelo. Faz desse jeito, Moisés. É assim que tem que fazer. Então, os sumos sacerdotes, eles ministravam num tabernáculo terreno, cujo modelo foi dado por Deus. E Moisés não poderia fazer de qualquer jeito, tinha que ser como Deus mandou, porque aquele tabernáculo era a sombra do tabernáculo celestial. Ele precisava representar o verdadeiro tabernáculo. Palavra ruim de falar. Tabernáculo. O verdadeiro tabernáculo. Se eu errar mais algumas vezes, não se importa, não vai rir, pelo amor de Deus. Senão eu perco aqui em cima o tino. Então tinha que ser como Deus mandou. Eu não podia fazer o tabernáculo de qualquer jeito, porque aquele tabernáculo representava o verdadeiro tabernáculo, o celestial. Então tinha que ser como Deus mandou. Sabe um aprendizado que eu tiro daqui? É que muitas vezes a gente quer fazer as coisas para Deus do nosso jeito, né? Quer obedecer do meu jeito. Eu estou obedecendo, mas eu vou fazer aqui do meu jeito. Mas esquece que existe um modelo pelo qual Deus quer ser obedecido. Não é de qualquer jeito. Um exemplo, vamos pegar um pai aqui, Luciano. Eu ia falar do V, mas eu falo o V está lá. O V.
V pega o Marquinhos não está aqui para passar vergonha, vamos falar do Marquinhos. O V está lá, tem que lavar o carro dele. Aí o V vai lá, compra um shampoozinho daquele com cera, tudo bonitinho, bota ali, a espuminha daquela que não arranha o carro, e vai lá. Ô Marquinhos, eu quero que hoje, sábado de manhã, eu quero que tu lave meu carro. Aí o Marquinhos pega, eu vou lavar, mas é do meu jeito. Vou lá pegar uma palha de aço, uma esponja daquela Scott Brite, vou pegar o sabão em pó e eu vou lavar, é desse jeito. O que tu ia pensar, velho? Ele foi obediente? Apesar de que ele tenha lavado o teu carro? Não foi, porque não é desse jeito que tu queria que fizesse. Não é desse jeito, é do jeito que tu quis que fizesse. É desse jeito, não fazer. E fazer errado é a mesma coisa. Principalmente quando se faz do nosso jeito, voluntariamente. Eu vou servir do meu jeito, meu irmão. Eu faço do jeito que eu quero. Eu já vi gente que falou, eu me relaciono com Deus, mas não acredito na Bíblia. Mas como? Experiência que eu tive, tá, irmãos? Uma pessoa teve uma experiência com Deus. Teve uma experiência com Deus. Tem que prestar atenção no que fala, porque está sendo gravado. Teve uma experiência com Deus. E na hora que ele estava tendo a experiência, ele falou que a primeira pessoa que veio na cabeça foi eu. Para conversar comigo. Daí ele veio conversar comigo. E eu falei para ele, a primeira coisa que eu tenho para te falar, ele, depois de tudo que ele falou, a primeira coisa que ele queria se aprofundar mais, primeira coisa que eu tenho para te falar, meu irmão, é o que eu peço para Deus todos os dias, faz da tua palavra a tua presença em mim. Tudo que eu quero de Deus, meu irmão, é que a palavra dele seja a presença dele em mim. A presença de Deus na tua vida tem que ser as Escrituras. Porque tudo que nós conhecemos de Deus foi revelado por meio dela. E sem ela, nem Deus nós conheceríamos. Nem Cristo nós conheceríamos. Ele falou assim, pois é, então problemas não acreditam na Bíblia. Ele não acredita na Bíblia. E ele queria ter um relacionamento com Deus sem a Bíblia. Você acha isso um absurdo? Muitas pessoas fazem isso. E acabam criando uma caricatura de Cristo. Um Cristo para si mesmo. Cada um tem o seu próprio Cristo. Eu posso, por exemplo, dizer que sou amigo do Luciano, sem nunca ter conhecido ele, sem saber como é que ele é, sem saber os gostos deles, e eu criar o Luciano que eu quero. Eu gosto de futebol, o Luciano tem que gostar de futebol. Mas é o verdadeiro Luciano? É, porque o verdadeiro Luciano gosta de pescar. Eu posso até criar uma caricatura do Luciano para mim, mas não é o verdadeiro Luciano, ele gosta de pescar. E as pessoas ficam criando caricaturas de Cristo. E servem a Deus do jeito que eles querem. E vão criando um Jesus, nunca lê a Bíblia. Não sabe aonde estão os gostos, não sabe onde está a personalidade, não sabe onde é que estão os atributos, mas cria um Deus separado. Aí quando ele prega esse Deus, que ele mesmo criou, e as pessoas rejeitam, chamam de ateu. Não é ateísmo tu não acreditar num Deus que não existe. As pessoas rejeitam a Deus, ou rejeitam a imagem de Deus que as pessoas criam, que nós criamos, porque não o conhecemos verdadeiramente. Precisamos conhecer o gosto de Deus e servi-lo como Ele quer. Moisés tinha um modelo para construir o tabernáculo. E esse tabernáculo representava um tabernáculo celestial. Por isso, o ministério de Cristo é superior. Porque enquanto os sacerdotes ministravam num tabernáculo terreno, que era a sombra do verdadeiro, Cristo ministra no tabernáculo celestial. Não é isso que diz? Ele ministra ali no verdadeiro tabernáculo. Aquele tabernáculo apontava para o verdadeiro tabernáculo. Eles ministravam nas sombras. Cristo ministra na verdade. Ele ministrava nas representações. Toda aliança, ela tem representação. Eles ministravam nas representações do verdadeiro tabernáculo. Cristo ministra na realidade do verdadeiro tabernáculo. Então o ministério de Cristo é melhor, é superior ao antigo ministério. É mais um argumento do autor provando que abandonar o cristianismo e voltar para o judaísmo é loucura. Não faz sentido. Será que as pessoas se convenceram depois dessa argumentação? Todo esse livro.
Irmãos, se esse autor fosse advogado, dificilmente ele perderia uma causa. Porque os argumentos dele são muito convincentes, são muito sólidos. Não são argumentos vazios. Ele prova. Não tem como contestar. E depois de a gente falar sobre a superioridade da pessoa de Cristo, nós podemos falar sobre a superioridade do ministério de Cristo. Olha o que ele diz do 3 ao 6. E visto que todo sumo sacerdote deve apresentar ofertas e sacrifícios, era necessário que esse sumo sacerdote também apresentasse uma oferta. Está me acompanhando aí? Se está, diz amém. Se ele estivesse aqui na terra, nem seria sacerdote, pois já existe, quem está falando de Cristo, pois já existem sacerdotes que apresentam as ofertas exigidas pela lei. O serviço sacerdotal que eles realizam é apenas uma representação, uma sombra das coisas celestiais. Pois quando Moisés se preparava para construir o tabernáculo, Deus o advertiu: cuide, para que tudo seja feito de acordo com o modelo que eu lhe mostrei, aqui no monte. Primeiro, meu irmão, Cristo ofereceu uma oferta melhor. Ele diz assim, versículo 3, visto que todo sumo sacerdote deve apresentar ofertas e sacrifícios, era necessário que esse sumo sacerdote apresentasse uma oferta. Os sumos sacerdotes apresentavam ofertas, não apresentavam? Dons e sacrifícios. As pessoas levavam lá e eles ofereciam um sacrifício. E todo dia, como é que é? Diariamente. O que foi que falou? Tá bom? O vocabulário tá bom, irmã. Preciso de vocês para me ajudar nesses apagão. Sempre eles tinham que oferecer sacrifício, porque o sacrifício não era perfeito. Eles tinham que oferecer sacrifícios pelo pecado do povo e pelo pecado de si mesmo, porque os animais não perdoavam pecados. Se perdoassem pecados, não precisava haver sacrifício novamente. Então tinha que sacrificar, e tinha que sacrificar, e tinha que sacrificar. Então Cristo, ele ofereceu uma oferta melhor. Por isso o ministério de Cristo é superior. E visto que todo sumo sacerdote deve apresentar ofertas e sacrifícios, era necessário que esse sumo sacerdote, Cristo, também apresentasse uma oferta. Que oferta que ele apresentou? Ele mesmo. Ele não precisou que ninguém, o sumo sacerdote da terra, o levítico, a oferta que ele oferecia era de fora. Alguém trazia uma oferta e ele oferecia essa oferta. Era uma oferta que vinha de fora para si. Cristo ofereceu uma oferta de si mesmo para fora. Cristo não precisou que ninguém trouxesse uma oferta. Ele se ofereceu como oferta. A oferta de Cristo é melhor. Olha o argumento do autor. Cristo tem um ministério muito melhor. Porque não precisou que ninguém levasse uma oferta para que ele oferecesse. Ele mesmo se ofereceu. Ou seja, o ministério de Cristo é superior porque a oferta dele é superior. A oferta dele é melhor. E a oferta dele é melhor porque ela não precisou ser repetida. Foi de uma vez por toda, cabal, definitiva. Perdoou o pecado, pagou a dívida. A oferta de Cristo é melhor. Cristo é sacerdote por uma ordem melhor. Versículo 4. Se ele estivesse aqui na terra, nem seria sacerdote, pois já existem sacerdotes que apresentam as ofertas exigidas pela lei. O que é que ele está dizendo no versículo 4? Que se ele estivesse na terra, ele não poderia ser sacerdote, porque o sacerdote da ordem levítica tinha que ser da tribo de Levi. Jesus era da tribo de Judá, era da tribo dos reis. Então Jesus, ele não exerce um sacerdócio terreno. Jesus é de uma ordem melhor, porque ele é da ordem de Melquisedeque, é de uma ordem eterna. Lembra que a gente falou, Melquisedeque, ele não tem genealogia, porque ele as Escrituras não diz de onde ele vem e nem para onde ele vai. Por isso o sacerdócio dele não tem início e não tem fim. Cristo não começou e não vai terminar. Ele sempre vai ser sumo sacerdote. A ordem dele é melhor, por isso que se ele estivesse na terra, ele não poderia ser. Então Cristo foi exaltado aos céus e ele agora exerce de uma outra ordem.
é um sacerdócio de uma ordem melhor, não da ordem levítica, da ordem de Melquisedeque. Cristo é sacerdote de coisas celestiais. Versículo 5. Vamos acompanhando aí, meus irmãos. O serviço sacerdotal que eles realizam é apenas uma representação, uma sombra das coisas celestiais. Pois quando Moisés se preparava para construir o tabernáculo, Deus o advertiu: cuide para que tudo seja feito de acordo com o modelo que eu lhe mostrei aqui no monte. Enquanto eles ministravam no modelo, Cristo ministra no céu. Enquanto o tabernáculo que eles ministravam apontava para o céu, Cristo está no céu, assentado na realidade, naquilo para onde eles apontavam. Eles eram a representação. Cristo é a verdade. O tabernáculo era a representação. O céu é a verdade. Cristo é a verdade, ministrando na verdade. O ministério de Cristo é sacerdote de coisas celestiais. Ele não ministrava nas sombras, ministra na realidade. Cristo é um mediador de superior aliança. Olha o que diz no verso 6. Agora, porém, Jesus, o nosso sumo sacerdote, recebeu um ministério superior, pois ele é mediador de uma aliança superior, baseada em promessas superiores. A velha aliança, meu irmão, dizia o que o povo tinha que fazer. Lembra os 10 mandamentos? Quando ele fala da velha aliança, fala dos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos diziam o que o povo tinha que fazer. Mas não dava poder para fazer. Pode deixar o versículo ali para a gente ir acompanhando junto? Faça favor, eu pedi. Nós estamos no versículo 6, né? Olha o que ele diz. A velha aliança dizia o que tinha que fazer, mas não dava poder para fazer. Quando o povo saiu do Egito, foi para o deserto, Moisés subiu o monte e recebeu a tábua dos 10 mandamentos. E ele desceu com a tábua dos 10 mandamentos. O que é que o povo pensou? Agora nós estamos bem. Agora Deus deu as diretrizes. O que nós precisamos fazer para obedecer a Deus? Nós temos a regra, temos a receita, é só seguir. Quem gosta de fazer bolo aqui? E a gente ia falar dona de casa, mas hoje já mudou. Tem dona de casa que não sabe nem fazer bolo, né? Mas tem gente que sabe. A Josi faz. Eu vejo as fotos, em vez de quando ela bota para colocar inveja no irmão, tem que repreender ela, irmão. Não pode fazer isso. A gente está trabalhando, o sufoco, e ela com o bolinho pronto para o cafezinho. Vontade de largar tudo e ir lá tomar café por desaforo. Sabe fazer bolo? É simples assim, Josi? Pegar uma receita e fazer um bolo? Não é simples, porque eu não consigo. Pode me dar uma receita, não sai? Então não é tão simples. Foi o que eles pensaram: eu tenho a receita. É só chegar e seguir. Se eu pegar uma receita e pegar tudo certinho ali, não dá certo. Eu já tentei. Se não tem, é incompreensível. Você pega, coloca tudo certinho. Não sai o bolo. A minha sogra vai fazer um bolo, pega tudo de qualquer jeito, de mão. Joga de mão. Pega a caneca, nos olhos joga, pega outra caneca, joga. Então a senhora não vai medir? É assim mesmo. Não está nem medindo. Pega a receita, meu irmão, na hora, na internet para ela. Faz esse bolinho fácil, pega a caneca. Mas não vai medir, não, quantidade é assim mesmo. E dá certinho. O bolo ficou uma delícia. A receita não é o suficiente. Tem algo mais. Eles receberam a receita de como que tinha obedecer a Deus os 10 mandamentos. Era só seguir. Fácil, meu irmão. E eles pensaram: agora nós temos bem. Saímos do Egito, vamos para a terra prometida. Deus deu a receita. É só seguir. Transgrediram todas as leis, todos os dias em que eles estiveram no deserto, até que Deus teve que matar toda uma geração para levantar uma outra nova. Por quê, meu irmão? Porque a lei não dava poder para fazer o que ela mandava fazer. A lei é como um raio-x. Você já foi no médico? Você sentiu uma dor e foi no médico? Aí chega lá no médico, o médico diz assim: você tem que tomar remédio tal. Você toma. Vai lá no médico do SUS, que não olha nem para você. Você pega o remédio, a receita, bota no bolso. Eu não vou tomar esse remédio. Vou lá pagar uma consulta. Primeiro você experimenta, né? Não dá certo, vai pagar uma consulta. Quem não tem plano.
Quem tem plano hoje está se ferrando também, porque você vai marcar a consulta pelo plano, é para 4 meses. Se for pagar em dinheiro, é na hora. Não dá para entender também. Mas se você vai no médico, se o médico der uma receita para você, sem um exame adequado, você tomaria o remédio? De forma alguma. O médico precisa provar para você que você precisa tomar aquele remédio. Então o médico faz o quê? Um raio-x. Se é remédio para a coluna, ele bate o raio-x, bota o raio-x naquela luzinha lá. Irmão, você está vendo aqui, ó, a tua coluna está com desvio aqui, está com um negócio aqui, tu vai tomar esse remédio aqui, não vamos fazer tal. Aí você, provado, por A mais B, é assim que eu vou fazer, eu vou lá tomar o remédio. Aí eu caí, meu pulso inchou, não, é só um jeitinho, vai no médico, o médico bate o raio-x, não, está trincado, tá vendo aqui, ó, está trincadinho aqui. Ah, beleza, está trincado mesmo. Aí você vai fazer o procedimento correto. O raio-x provou para você que você está doente. Mas ele cura? Não cura. Ele só mostrou que está doente. Não é verdade? Você está na escuridão. Aí você está andando numa rua escura. Você acende a lanterna. E a lanterna clareia o caminho e mostra que tem uma pedra no caminho. Não é verdade? A luz tira a pedra do caminho? Ela só mostra que a pedra está ali. Você precisa tomar uma atitude agora. Ou desviar, ou tirar a pedra. A lei é o raio-x. A lei é a lanterna. A lei é o raio-x que mostrava que nós estávamos doentes. Que o nosso pecado existia. Como o Paulo fala no livro de Romanos. Quando a lei era justa, santa e boa. Mas quando a lei veio sobre mim e mostrou que eu era pecador, ela me enganou e me matou. Porque sem a lei, eu não sei o que é errado, não sei se estou fazendo o que é errado, não sei se estou adulterando, não sei. Quem que disse para você que adulterar é errado? Quem que disse para você que mentir é pecado? A lei de Deus. Quando ele fala que adulterar é pecado, eu olho para mim e digo assim, eu sou pecador. Porque eu já fiz isso. Quando ela diz que mentir é pecado, eu olho para mim e digo, eu sou pecador. A lei veio para mostrar quem nós somos. A lei não veio para salvar. A lei veio para revelar. A lei é a luz que mostra que existe uma pedra entre nós e Deus. A pedra de tropeço. Nós precisamos tirar essa pedra. Nós precisamos de uma solução. Então, por que Cristo é mediador de uma superior aliança? Porque a nova aliança, ela não só mostra onde é que está o problema, a nova aliança veio para curar o problema. Ela veio para tirar a pedra do caminho, ela veio para dar o remédio para a sua coluna. Ela veio para curar aquilo que a lei, que a antiga aliança mostrou. Ele diz, agora, porém, Jesus, nosso sumo sacerdote, recebeu um ministério superior, pois ele é mediador de uma aliança superior, baseada em promessas superiores. Quais são as promessas? Se a primeira aliança fosse perfeita, não teria havido necessidade de outra para substituí-la. Agora me diz, a lei, a antiga aliança, era imperfeita em si mesmo? Não poderia ser. Deus é errado, Deus criou uma lei errada, não, era perfeita. Quando Deus escreveu a lei é perfeita. Então onde é que está o problema? Está em Deus? Está na lei? Está em mim, que sou complicado, que faço tudo errado, e que sabe que tem que fazer certo, mas não faz. Então a pedra que nós estamos tropeçando, a pedra que a luz mostrou, a doença que o raio-x revelou, é nós mesmos. É o nosso pecado, que não deixa com que a gente cumpra a lei, que a gente faça o que é certo. Então Cristo, ele veio sobre a nossa vida com uma nova aliança, porque olha o que diz no 8, mas quando Deus viu que seu povo era culpado de quê? De não cumprir a aliança. O que é que ele disse? Agora ele está citando Jeremias. Isso mesmo, Jeremias 31, 34. Ele está citando, ele fala assim, está chegando o dia, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança. Agora tu me diz uma coisa. A nova aliança foi uma coisa inventada? Não foi. A nova aliança era uma coisa que já existia, já tinha sido prometida. A nova aliança veio no pacote junto com a antiga aliança. Foi prometido. Ele diz assim, ó, está chegando o dia em que farei uma nova aliança. No Antigo Testamento, estamos falando aqui de 500 anos antes, já existia a promessa da nova aliança, de que viria um Salvador e que colocaria o quê?
Não será como a aliança que fiz com os seus antepassados, quando tomei pela mão e os conduzi para a terra do Egito, e não permaneceram na minha aliança. Por isso eu dei as costas. Ele falou, não vai ser como aquela, onde eu dei a lei e ninguém cumpriu. Ninguém pôde cumprir, ninguém conseguiu cumprir. Não vai ser igual a essa, eu vou fazer uma nova aliança. Essa nova aliança, como é que é? Farei com que o povo de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor, porei minha lei na sua mente, porei minha lei no seu coração. Não vai ser uma lei que revela a doença. Ele vai colocar a lei dentro de você. Ele vai colocar a lei dentro de você. Você vai cumprir, não mais por medo, mas por obediência e gratidão. Você não cumpre a lei para ser salvo. Você cumpre a lei porque você é salvo. Você vai querer cumprir a lei. Você vai ter desejo de cumprir a lei. E o Espírito que habita em você vai lhe capacitar a cumprir a lei. Ou seja, sem Ele, a gente não pode cumprir a lei. Por isso essa aliança é superior e de uma promessa superior. Cristo, Ele é sacerdote de uma aliança superior e de uma promessa, porque Ele prometeu algo que realmente cura, que realmente salva. Continuamos. Depois daqueles dias, porém na mente e no coração, e eu serei seu Deus, e eles serão o meu povo. E não será mais necessário ensinarem a seus vizinhos e a seus parentes, dizendo, você precisa conhecer o Senhor, pois todos, desde o mais humilde até o mais importante, me conhecerão. No Antigo Testamento, a aliança, ela era restrita ao povo judeu. Agora, por que a aliança é superior? Porque ela é superior na sua abrangência, porque ela atinge agora o Israel de Deus, que pega povos de toda língua, raça e nação. Então incluiu o povo gentil. E ele falou que esse povo, todos esses eleitos de Deus, que tiverem a lei no seu coração, não vai mais ser preciso ensinar. Não vai ser mais preciso dizer, vem cá, vamos conhecer o Senhor. Todos conhecerão. É uma promessa superior ou não é? É uma promessa melhor ou não é? É um ministério estabelecido em promessas superiores ou não é? O que o autor está dizendo, vocês querem sair disso daqui para voltar para aquilo de lá? É isso mesmo? Sair dessa promessa, desse ministério, para voltar para as sombras, para voltar para a lei, que só revelou que tu era doente e não te deu capacidade de salvação? Mostrou que tu precisava de um Salvador, mas não te mostrou quem era o Salvador? Tu está querendo voltar para lá? Porque Paulo diz que a lei em si causou morte. Não porque ela era boa, porque ela revelou que eu era ruim. E não me capacitou a cumpri-la. E agora a gente quer sair daqui para ir para lá, é isso que o autor está querendo provar. A sua tese é magnífica, não é? É espetacular o seu poder de argumentação e de persuasão. Né? Eu sou um advogado fazendo isso num tribunal. Talvez poderia inocentar até o pior dos bandidos. Ele é excelente. E ele diz que todos me conhecerão. E olha a promessa, eu perdoarei sua maldade e nunca mais me lembrarei de seus pecados. Ou seja, nunca mais vai se lembrar. Não é um ministério que precisa sacrificar e sacrificar e sacrificar, porque os pecados não são perdoados, mas são encobertos. Agora ele diz, esse pecado, eu vou me esquecer deles. Não vai mais existir. Por isso, essa aliança é muito melhor, porque você veja bem, você não está sendo perdoado e depois esse pecado vai ser jogado na sua cara. Cristo, Ele te perdoou de uma vez por toda, definitivamente. Sacrifício cabal, definitivo, completo. O que é que eu posso tirar de conforto para a minha vida, meu irmão? O que é que você pode tirar de conforto para a sua vida nesse texto? É que se você está em Cristo, você tem uma nova vida. Perdão de pecado absoluto. Ah, meus irmãos, mas e quando eu pecar novamente? Ele não está falando que se você pecar, Cristo vai morrer de novo. Ele diz que o sacrifício dele foi definitivo. Sacerdote para sempre. Então se você pecar amanhã, ou você não peca? Peca? Ou não peca? Quem de vocês diria que não peca mais? Né? Também o que você diz não importa, né? Não vai mudar a realidade.
a Bíblia é verdadeira e a sua realidade existe, você peca. Mas se Cristo nos salvou de uma vez por todas, já pensou se você amanhã peca, aí quem que vai perdoar? Se Cristo morreu pelos pecados de hoje, quem é que vai morrer pelos pecados de amanhã? 1 João não diz que, filhinhos, digo isso para que vocês não pequem, mas se pecarem, temos um advogado no céu, não temos? Então, Cristo não morreu pelos seus pecados do passado, mas também pelos pecados do futuro. Você não é perdoado hoje e desperdoado amanhã. É perdoado hoje e amanhã desperdoa. Hoje perdoa, amanhã desperdoa. Como é que é isso? É perdoado de uma vez por todas, definitivamente. Agora, a evidência de que você realmente foi perdoado, de que você realmente é salvo, de que você realmente é convertido, é que o pecado é uma incidência, ele pega de surpresa. Não é premeditado, você não vive na prática do pecado. Não é aquela pessoa que diz assim, eu sou crente, mas eu peco toda hora. Porque já falou que pode pecar mesmo, eu vou pecar à vontade. Não, é uma luta contra o pecado, é uma batalha contra o pecado que habita em nós. Como Paulo fala no capítulo 7 de Romanos. O pecado do crente, ele é involuntário, ele pega de surpresa, vacilei. Irmãos, vou pegar um exemplo aqui, a Monique, pode ser Monique. Olha o teu filho. Tu ama o teu filho? Com certeza. Vamos usar um exemplo prático, irmãos, para se tornar mais didático. Ama o teu filho. Hoje ele te obedece. Amanhã ele vacila, porque o bicho é bagunceiro. Amanhã, se ele errar, tu ama ele menos? Ele deixa de ser filho? Os teus erros não anulam a tua filiação. E nem diminui a paternidade. Quando você, aquele que crê em Cristo, e ele deu o poder de ser chamado filho de Deus, amanhã quando você pecar, você não deixa de ser filho. Você não volta a ser criatura. Continua sendo filho. Os seus erros não anulam a sua filiação nem a paternidade do teu pai. Assim como o erro do João. Miguel é o outro, né, o primo dele. Os erros do João não anulam a paternidade do Ricardo e nem a maternidade da Monique. Continua sendo filho. O que é que vocês fazem? Repreende. Porque o pai repreende aquele que ele ama. Você está pegando? Está comigo? Hoje já passou das 9. Eu estou confiado, né, meus irmãos? Eu não passava das 9, vocês deixaram passar uma vez. Não, vamos continuar. Então, e vai ser rapidinho. E há uma diferença entre a aliança, porque quando a gente tem uma ideia de aliança, qual é a ideia que você tem de aliança? É que duas pessoas vamos fazer uma aliança, eu e o Luciano. Ou não, eu e o Luciano pega mal. Luciano e a Josi. Uma aliança de maternidade. Estão em grau de igualdade. Existem condições e vocês dois têm que cumprir essa aliança. Se um descumprir, a aliança é cancelada. Essa é a ideia de aliança que nós temos. Por exemplo, tu e teu sócio. Vocês dois estão ali em grau de igualdade, né? Todos os dois têm que cumprir a aliança. Só que a aliança que a Bíblia nos mostra é uma aliança diferente. Contudo, há dois nomes. A aliança que a Bíblia fala, da aliança que Deus tem com o seu povo, a palavra usada no grego é diateque. E a aliança comum é sinteque. Porque diateque, ela aponta mais para um testamento. É uma aliança que não é em duas partes iguais. É uma aliança onde um determina os termos e o outro obedece. É como um testamento. Aquele que recebe a herança não pode mudar os termos do testamento. O testador escreve o testamento, define as regras e só cabe você obedecer ou não. E essa aliança que Deus tem com o seu povo é dessa forma. Ele determinou os termos e nós recebemos essa aliança. Essa aliança é uma aliança que só depende de uma coisa: a obediência. Mas como obedecer? Se a gente não consegue. Por isso o ministério de Cristo é superior. E vem com uma promessa superior. Eu perdoarei sua maldade e nunca mais me lembrarei de seus pecados. Cristo é superior. Cristo é superior à velha aliança. Cristo é superior às antigas promessas. Cristo é superior ao antigo sacerdócio. Cristo
é superior a todas as coisas. Meus irmãos, o maior presente que Deus poderia nos dar é Cristo. O seu ministério é superior. Ele ministra nas regiões celestiais. Ele é ministro de uma nova aliança, de uma superior aliança, com promessas superiores. Por isso nos apeguemos a Cristo, com todas as nossas forças. E de tudo que se pode aprender, de tudo que se pode tirar, nos apeguemos a Cristo, com todas as nossas forças, com toda a nossa sabedoria, com toda a nossa inteligência. Nos apeguemos a Cristo, ao seu ministério e às suas promessas. E o autor encerra dizendo: quando Deus fala de uma nova aliança, significa que a antiga aliança se tornou obsoleta, antiquada. E aquilo que se torna obsoleto ou antiquado, logo desaparece. Nós não vamos voltar para lá. Nós não vamos voltar para o que é obsoleto. Nós não vamos voltar para o que passou. Nós olhamos para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Foi Ele que nos deu a fé. E Ele que nos capacita a cumprir, a prosseguir, a continuar. Olhamos para Cristo, como Paulo, deixando para trás todas as coisas e olhando para Cristo. De tudo que se pode aprender, meus irmãos, Cristo é superior a tudo. E não há para onde correr, não há para onde voltar, não há para onde olhar, a não ser para Cristo. Se um dia alguém perguntar para você: por que você se tornou crente? Por que você se tornou evangélico? Por que você é cristão? Porque eu tenho Cristo, eu preciso de Cristo, e não há nada melhor do que Cristo. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Irmão, quer falar alguma coisa? Vamos encerrar então? Vamos se levantar, vamos orar, meus irmãos. Irmãos, a gente ainda vai conseguir terminar esse estudo da Carta aos Hebreus esse ano ainda. Graças a Deus. Que a gente possa sair dessa série de estudos, dessa carta, né, muito mais fortalecidos, olhando muito mais firmemente para Cristo. A nossa fé é muito mais fundamentada nas promessas de Cristo e no seu ministério. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, nosso Deus, eu te agradeço, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Te agradeço por esses momentos que nós temos aqui estudando a Tua Palavra, e te agradeço principalmente por Cristo, que o Senhor nos deu o seu Filho para morrer pelos nossos pecados, e ainda nos ensina, Senhor, a continuar caminhando para Ele, porque Cristo tem uma promessa maior, e nos ajuda, Espírito Santo, a nos apegar a essa promessa com todas as nossas forças. Nos ajuda a não desviar os nossos olhos, mas como os Mateus 6 diz, que nós tenhamos olhos saudáveis, olhando somente para uma direção, para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Não queremos nos desviar, não queremos voltar atrás. É o Senhor que nos sustenta, Senhor, é o Senhor que nos mantém de pé. Então nós clamamos pela Tua misericórdia, para que o Senhor não permita que nós venhamos a nos desviar dos Teus caminhos. Peço que o Senhor abençoe essa igreja, Senhor, que o Senhor abençoe os pastores dessa igreja, que o Senhor abençoe os líderes dessa igreja, as crianças, todas as pessoas, Senhor, que aqui congregam e as pessoas que têm Te buscado no mundo afora, Senhor. Dá a eles a oportunidade de Te encontrar. Revela-te a eles, Senhor. Revela a Tua face a essas pessoas, Senhor. Dá sabedoria para que compreendam, Senhor, o sacerdócio de Cristo, o ministério superior do Teu Filho. Obrigado por tudo, Senhor. Pedimos perdão pelos nossos pecados, perdão pelas nossas falhas, já na certeza de sermos perdoados. Porque o Senhor morreu pelos nossos pecados, e nós podemos chegar com confiança ao trono da graça e receber misericórdia em tempo oportuno. Obrigado por tudo, Senhor. Nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Estamos despedidos? Que Deus abençoe cada um de vocês.